Fala galera vascaína, bem-vindos a mais um resumo de notícias do nosso amado Vascão. Como sempre, trago as últimas novidades, atualizações e informações fresquinhas para todos vocês torcedores apaixonados do Vasco de todas as partes do Brasil. Hoje vamos falar sobre a vitória suada de ontem lá em São Januário, onde o Vasco venceu por 1-0 o time do Poços de Caldas. Com esse resultado, o Gigante da Colina segue firme na liderança do grupo na Sul-Americana. Mas calma aí, não é só festa não. A vitória foi apertada e mais uma vez a torcida mostrou insatisfação com o desempenho da equipe. O treinador saiu de campo sob intensas vaias e a galera pediu mudanças. Vamos falar sobre isso, claro? Tem muita coisa para discutir, inclusive o futuro do técnico no comando da equipe. A gente sabe que o próximo jogo é contra o Sport no sábado e na quarta-feira seguinte tem um confronto com o Lanús também pela Sul-Americana. Será que o treinador vai continuar ou a diretoria vai decidir fazer mudanças? Vamos analisar as últimas movimentações. Além disso, vamos trazer a entrevista do técnico logo após a partida e mostrar imagens exclusivas do jogo de ontem direto de São Januário, com a torcida vibrando e aquela energia toda. Fiquem com a gente até o final do vídeo porque tem muito mais conteúdo. Não se esqueçam de deixar o like pessoal porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. E para você que ainda não se inscreveu, é só clicar no botão aí embaixo e fazer parte dessa comunidade vascaína. A cada dia temos vídeos novos com atualizações de manhã e à tarde, além do nosso bate-papo ao vivo à noite para trocar. Uma ideia sobre o Vascão. Agora vamos falar sobre o jogo. O Vasco venceu, mas a impressão deixada em campo não foi das melhores. Fiquei com a sensação de que o time teve várias chances de ampliar o placar, mas o desempenho do time não foi convincente. A verdade é que o adversário era muito mais fraco do que o esperado. Se esse time do Poços de Caldas estivesse na Série AB ou até C do Campeonato Brasileiro, com certeza teria grandes dificuldades para se manter na elite. O Vasco deveria ter goleado esse time, mas no fim das contas quase cedeu o empate. Não dá para ignorar o fato de que apesar da vitória, o desempenho não foi bom. Eu entendo o sentimento dos jogadores que se mostraram chateados com as vaias da torcida, mas cá entre nós a galera tem todo o direito de se manifestar. O desempenho foi abaixo do esperado, e o torcedor cobra isso porque ama o Vasco. O treinador já está há 4 meses no comando, mas o time ainda não conseguiu apresentar um futebol consistente. Falta padrão tático, falta intensidade e o time ainda sofre com a criação de jogadas e com a saída de bola da defesa para o ataque. O que fazer? O que podemos esperar? Não podemos fechar os olhos para isso. A torcida tem o direito de pedir mudanças. A situação no Vasco não é das melhores. A equipe ainda não tem uma configuração tática definida e a transição entre defesa e ataque continua sendo um dos maiores problemas. Apesar de ontem a torcida ter apoiado, durante boa parte do jogo no final as críticas vieram fortes e questionaram a continuidade do técnico. Até o momento em que esse vídeo foi feito, ele ainda estava no cargo. Mas fontes da diretoria falam sobre a possibilidade de mudanças no comando. Mesmo após a vitória, a decisão da diretoria ainda não estava definida, mas é bem possível que em breve a gente tenha um pronunciamento sobre a saída do treinador, algo que não seria uma grande surpresa. Quem pode entrar no lugar? O técnico do Sub-20 que fez um bom trabalho na competição e implementa um estilo de jogo mais moderno e ofensivo é uma opção. Porém, isso não garante que ele vá ser promovido, já que no futebol as coisas não são tão simples assim. Outra possibilidade seria a contratação de um novo treinador, um profissional experiente, capaz de lidar com a pressão e de implementar um padrão de jogo que ainda falta na equipe. O mercado tem boas opções e a diretoria do Vasco pode se movimentar para trazer alguém capaz de fazer o time jogar melhor. Embora os jogadores respeitem o atual técnico, isso não significa que eles queiram continuar com ele. Respeito é uma coisa, compromisso é outra. A situação no Vasco está se tornando cada vez mais preocupante. O trabalho do técnico tem mostrado resultados insatisfatórios e a pressão da torcida é cada vez maior. Se ele for desligado, vai ser uma decisão difícil, mas necessária para tentar reverter a atual situação. Esse é um dia decisivo, então fiquem ligados nas redes sociais e no aplicativo do clube que vai notificar todas as atualizações sobre o futuro do treinador.
Aliás, quem ainda não baixou o app, corre lá porque vai ser por lá que você vai ficar sabendo das novidades em primeira mão. O link do aplicativo está na descrição. Agora, voltando ao jogo, o Vasco tem pela frente o Sport no sábado e depois o Lanús também em casa pela Sul-Americana. Se conseguir manter uma boa sequência de vitórias, o Vasco estará numa posição excelente nas duas competições. Para mim, essa sequência só vai acontecer se o time passar por uma mudança no comando técnico. Quem for mais fã do atual treinador pode ter uma opinião diferente, mas eu sinceramente não estou satisfeito com o que ele tem mostrado até aqui. E por falar em treinador, vamos agora assistir a entrevista dele após o jogo. Ele se posicionou novamente sobre a pressão da torcida, dizendo que o público precisa apoiar o time o tempo todo. E aí, galera, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham do progresso do Vasco até agora, depois de 37 dias de preparação. Como estão as coisas no sistema defensivo, no meio-campo e no ataque? E sobre aquele jogador que veio da Rússia, como estão as expectativas em relação a ele? Ele precisa de tempo para se adaptar? É claro, mas já mostrou boas qualidades, principalmente com a bola no pé. Não é um atacante veloz, mas é um meia de criação. E precisamos ver como ele vai se encaixar no time. Outro ponto que percebo como evolução é a movimentação no ataque. Temos conseguido explorar o lado direito com mais eficiência e o time tem mostrado mais paciência no lado esquerdo. Isso é positivo, mas ainda falta mais entrosamento. Os jogadores precisam se conhecer melhor e aprender a se posicionar na hora certa. A evolução é visível, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Sobre os cruzamentos, percebi que no primeiro tempo a equipe tentou algumas jogadas, mas a bola foi para a área de forma desorganizada. É importante que os jogadores se posicionem melhor para que as jogadas se tornem mais efetivas. Apesar da vitória, o clima dentro de campo foi de descontentamento. A torcida se manifestou contra o treinador, mas no fim das contas o capitão do time foi até lá para comemorar com a galera e tentar dar mais apoio. Isso mostra que, apesar da pressão, o grupo de jogadores ainda está unido. A atmosfera nos bastidores é boa e os jogadores continuam se dedicando. No fim das contas, é isso que importa: trabalho, esforço e comprometimento. E agora, galera, o que mais chama a atenção nesse momento é a continuidade do trabalho do técnico. E isso reflete diretamente no desempenho do time dentro de campo. Não podemos fechar os olhos para o fato de que o Vasco precisa de uma mudança significativa para que as coisas funcionem da forma que esperamos. A sequência de vitórias é crucial para mantermos as chances vivas na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Mas essa sequência não virá apenas com ajustes pontuais? Acredito que o time precisa de um novo impulso, algo que não vem acontecendo com a atual comissão técnica. O futebol é dinâmico e é natural que os times passem por fases difíceis, mas não podemos admitir que o Vasco fique estagnado por muito mais tempo. Os jogadores, por mais que se esforcem, estão claramente desorganizados e isso reflete nas atuações do time. O entrosamento entre os jogadores está longe do ideal e a falta de um padrão tático claro é uma das principais críticas que a torcida tem feito. Não é apenas uma questão de jogadas individuais, mas sim de um time que precisa saber o que fazer com a bola. A movimentação ofensiva tem sido insuficiente, com jogadas que não se conectam de forma fluida, e a transição defesa-ataque segue sendo um dos maiores problemas. Jogadores como o que veio da Rússia, por exemplo, ainda estão longe de sua melhor forma. Claro, ele chegou em uma pré-temporada complicada e com o tempo deve melhorar, mas não podemos depender de uma única peça para que o time funcione de forma mais coletiva. E essa é uma das questões mais preocupantes para o Vasco neste momento. E se a diretoria decidir fazer uma mudança no comando, quem seria o responsável por essa transição? Já que temos boas alternativas como o técnico do Sub-20, que vem fazendo um excelente trabalho com os jovens jogadores, a grande questão é que o técnico atual não está conseguindo tirar o melhor do elenco e o próprio desempenho do time ontem reflete isso. Embora o Vasco tenha conquistado os 3 pontos, a impressão foi de que o time não soube aproveitar suas chances e deixou o adversário, que estava em uma situação muito mais frágil, se aproximar de um empate. A vitória foi conquistada, mas o rendimento em campo foi bem abaixo do esperado. Isso já não é novidade para quem acompanha o time há algum tempo. O que se vê é uma equipe que, por mais que tenha bons jogadores, ainda não consegue se encontrar.
em campo e sofre com a falta de repertório tático? Essa situação é realmente desconfortável porque é difícil ver um time com tantas opções de bons jogadores, mas que não consegue encontrar uma forma de jogar coletivamente? A falta de um padrão de jogo e a inconsistência no desempenho do time são reflexos de um trabalho que até o momento não surtiu os efeitos desejados. E se a mudança não acontecer agora, fica a dúvida: será que o time vai continuar se arrastando dessa forma durante toda a temporada? A questão do entrosamento, como falei antes, ainda é um grande desafio. Não podemos continuar vivendo de lampejos individuais, de momentos em que apenas alguns jogadores se destacam. O time precisa ser mais do que a soma de suas partes. O Vasco precisa de um futebol coletivo mais sólido, com jogadas ensaiadas com movimentação constante e principalmente com uma mentalidade vencedora. Ainda assim, há quem acredite que o atual treinador pode tirar o time dessa situação e levar o Vasco a conquistar as vitórias necessárias. Eu particularmente acredito que sem uma mudança drástica será difícil que isso aconteça. Não se trata de uma questão de querer ver o treinador sair, mas de uma análise realista sobre o que está acontecendo no time. E a situação vai se tornando cada vez mais preocupante quando vemos que mesmo após a vitória sobre o Poços de Caldas, a torcida não teve uma reação positiva. A pressão da torcida está se tornando um peso cada vez mais pesado e o técnico, mesmo com o apoio interno dos jogadores, está perdendo o respaldo da arquibancada. Isso pode ser um indicativo de que o time precisa de uma nova liderança. A diretoria tem pela frente uma tarefa difícil. Não é fácil demitir um treinador, especialmente quando ele já tem o respaldo dos atletas e a admiração do grupo. Mas, ao mesmo tempo, o que está em jogo é o futuro do clube e essa decisão pode ser determinante para a temporada. Uma mudança pode trazer um novo ânimo para o elenco e ajudar a recuperar a confiança da torcida. O importante é que o Vasco continue se movendo em direção a uma reconstrução, seja com o atual treinador ou com um novo comandante. A verdade é que enquanto o time não encontrar um equilíbrio em campo, as vitórias continuarão sendo difíceis de conquistar. O Vasco não tem tempo a perder. Com a proximidade dos jogos contra o Sport e o Lanús, a pressão para melhorar o desempenho aumenta. O time precisa de resultados rápidos, e essa mudança, se for feita, deve ser feita com a urgência que a situação exige. O torcedor, por mais que seja apaixonado e compreenda as dificuldades da equipe, não vai engolir mais desculpas. A vitória sobre o Poços de Caldas foi fundamental, mas não é suficiente para apagar a insatisfação que vem se acumulando. O que a torcida quer é ver um time jogando com raça, com organização e principalmente com a vontade de vencer. E não podemos esquecer de outro ponto crucial: a adaptação dos jogadores recém-chegados. O atleta que veio da Rússia, por exemplo, ainda está em fase de adaptação. Como já mencionei, ele ainda precisa entender melhor os conceitos do jogo e se entrosar com os colegas. Ele tem qualidade, mas é claro que a mudança de país e a adaptação a um futebol mais rápido e intenso não são fáceis. Ele é um meia criativo e é necessário que ele tenha mais tempo para mostrar todo o seu potencial. No entanto, ele também não pode ser a solução para todos os problemas. O Vasco precisa de mais do que isso. Precisa de um coletivo forte, coeso e que saiba se posicionar em campo de maneira inteligente. E isso passa por uma mudança de atitude dentro de campo. O time não pode continuar dependendo de momentos isolados de brilhantismo. O Vasco precisa ter uma identidade, uma forma de jogar que seja reconhecível tanto pelos torcedores quanto pelos adversários. Acredito que se a comissão técnica não conseguir entregar esse padrão de jogo à mudança, é inevitável. Então, para finalizar, galera, é hora de acompanhar as atualizações sobre o futuro do treinador e ver o que a diretoria vai decidir. Estamos em um momento decisivo da temporada e cada jogo conta. Espero que o Vasco consiga melhorar e se ajustar rapidamente para que possamos brigar de fato pelas competições que temos pela frente. Fiquem ligados, porque as próximas semanas serão cruciais para o nosso time. Não podemos deixar passar essa chance de fazer a diferença. O Vasco precisa se encontrar em campo. E quem sabe a mudança de comando seja o que falta para que o time finalmente entre nos trilhos. Vamos acompanhar tudo de perto e, claro, seguir com a esperança de que grandes vitórias virão. Antes de continuarmos,
Já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Torcida vascaína, segurem a emoção. O clube carioca está de olho em ninguém menos que Dorival Júnior, técnico multicampeão e recentemente desligado da seleção brasileira. A possibilidade de contar com um nome desse calibre está movimentando os bastidores de São Januário e incendiando a paixão da torcida. Após sua saída conturbada da seleção, onde teve bons momentos e uma campanha equilibrada, Dorival está novamente disponível no mercado. E é justamente nesse momento que o Vasco, em busca de estabilidade e um projeto esportivo ambicioso, vê no treinador uma oportunidade única de resgatar a grandeza do clube. A diretoria cruzmaltina já iniciou sondagens e acredita que a experiência de Dorival pode ser o diferencial para tirar o time das turbulências recentes. Dorival Júnior tem no currículo passagens marcantes por gigantes como Flamengo, Santos, São Paulo e, mais recentemente, a seleção brasileira. No tricolor paulista, conquistou a inédita Copa do Brasil e foi aclamado por recuperar o desempenho do elenco em tempo recorde. Seu estilo sereno, aliado à capacidade de montar times organizados e competitivos, é visto pela diretoria vascaína como ideal para um elenco que busca identidade e confiança. Apesar de ainda não haver proposta oficial, fontes próximas ao clube indicam que o projeto esportivo vem sendo desenhado com o nome de Dorival no centro. A diretoria quer oferecer ao treinador carta branca para conduzir um planejamento de médio e longo prazo, algo raro no futebol brasileiro. O que pesa a favor do Vasco é a promessa de reconstrução sólida, apoio da torcida e um ambiente em transformação, algo que pode seduzir o técnico experiente. A possível chegada de Dorival Júnior ao Vasco representa mais do que um simples reforço no comando. Seria um sinal claro de que o clube está disposto a sonhar grande novamente. A torcida, que conhece bem o peso de sua camisa, aguarda ansiosa o desfecho dessa negociação. Afinal, o reencontro entre tradição e competência pode estar prestes a começar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!